Fala aí galera, professor Diego do RL Review, para trazer mais uma questão aqui para vocês, dessa vez na rinologia, e a gente vai falar sobre papiloma invertido, tá bom? Então essa questão de 2021 falava assim, assinale a alternativa correta. Então, letra A, taxa de malignização para o carcinoma escamoso é de cerca de 50% e a de recidiva em torno de 30%. É mais comum em mulheres entre a quinta e sexta décadas de vida. O sítio mais comum de origem é o seio maxilar e a implantação pode ser visualizada na tomo como a área de hiperostose focal. E na ressonância tem hipo ou isosinal em T1, hiper ou isosinal em T2 e um realce heterogêneo pelo contraste. Bom, galera, o papiloma é um tema super importante dentro das neoplasias benignas nasosinusais e a aula completa que a gente vai dar não é agora, tá? Mas a gente vai utilizar essa questão para relembrar alguns aspectos dessa doença. Bom, papiloma invertido é um tumor que é benigno, porém localmente agressivo. Ele tem uma destruição, uma erosão ósseas que é muito marcante, são muito marcantes nessa doença. Então, às vezes o comportamento dele é um comportamento que parece um tumor maligno de tanta destruição local que ele faz. Mas a princípio é um tumor benigno, tá certo? Ele tem esse nome justamente porque há uma inversão do epitélio que se projeta diretamente sobre o estroma subjacente a ele, tá? Então é daí que deriva o nome de papiloma invertido, já que o epitélio ele não faz a porção externa da lesão, ele está se projetando para dentro dela. Então daí que surgiu a denominação de papiloma invertido, tá? Em relação à etiologia, né, várias etiologias já foram propostas para o surgimento do papiloma invertido, mas a mais recente que vem ganhando mais força é justamente a infecção pelo HPV, tá? Então, em alguns subtipos que a gente tem aí de HPV que são mais comuns em relação a essa doença, mas essa etiologia vem sendo mais bem estabelecida nos últimos anos. Na epidemiologia, ele é muito mais comum no sexo masculino, e aí na quinta e sexta décadas de vida mesmo, tá? Então ao redor dos 50 anos de idade ali, mas é bem mais comum no sexo masculino, 3 a 4 vezes até mais comum do que em mulheres, tá certo? Clinicamente, bom, clinicamente é uma massa unilateral, tá? Na grande maioria dos casos ele é unilateral, e ele se origina, ele nasce, né, mais comumente lá na fontanela posterior. Fontanela posterior é parede lateral do nariz, lá posterior à abertura do seio maxilar, tá certo? E geralmente a gente visualiza essa área de inserção dele, essa origem dele no nariz, através de uma área de hiperostose na tomo. Então, por exemplo, aqui nessa tomografia aqui, não é na fontanela, mas a gente vê essa área de hiperostose, provavelmente é ali que está a origem desse tumor. E é nessa área que a gente vai ter que, né, fazer a cirurgia de forma adequada, remover a inserção dele, às vezes até bloquear essa região para evitar novas recidivas. E apesar de ser um tumor benigno a princípio, ele tem um potencial de malignização que não é muito alto, mas é considerável. 10 a 15% dos casos evoluem com SEC, né, carcinoma espinocelular, que é a malignização a degeneração para câncer mais comum do papiloma invertido. Beleza? Em relação à imagem, a tomografia vai ser o exame de escolha, tá? Ela que vai nos dar uma ideia melhor em relação ao acometimento do papiloma dentro dos seios paranasais e da cavidade nasal, tá certo? A ressonância ela é útil para avaliar assim, invasão de partes moles, né, órbita, por exemplo, outras estruturas ali adjacentes à cavidade nasal, e também invasão intracraniana. A ressonância consegue delimitar melhor até onde o tumor se estende, né, porque às vezes tem um pouco de edema associado, você não sabe bem o limite da lesão ali no crânio através da tomografia. A ressonância complementa isso bem para a gente avaliar esses casos, tá? O estadiamento é feito pela classificação de Krause, não vou detalhar ela aqui nesse momento, tá? Mas a gente tem que saber que os tumores vão variar de 1 até 4 em progressão em relação à invasão das estruturas dentro do nariz e fora dele também, tá certo? E o tratamento é sempre cirúrgico,
tá? Sempre é cirurgia. Papiloma invertido é igual a cirurgia, não tem jeito, beleza? Com essas informações, a gente pode voltar lá na questão. Na letra A, ele trouxe que a taxa de malignização é 50%. Não, pessoal, a gente viu, é 10 a 15%. É razoável, mas também não é tão alto assim. Ele não é mais comum em mulheres, a gente viu. É mais comum no sexo masculino, tá certo? E o local mais comum da origem dele é na fontanela posterior, parede lateral do nariz. Não é seio maxilar, beleza? E as características da ressonância apresentadas aqui na letra D é justamente como a gente observa o papiloma invertido, né, nesse exame de imagem. Belezinha, pessoal? Espero que tenham gostado dessa pequena revisão a respeito desse tema e até as próximas aqui conosco do RL Review.